aí, como é que vocês estão? Quero saber como é que está o peso. Tá leve? Você tá perdendo. Já perdeu quantos? Uhul! Glória a Deus. Nós temos que perder peso em todo sentido. Jesus disse que os religiosos normalmente colocam fardos pesados e difíceis de carregar, e nem com o dedo eles querem ajudar. É muito peso que a religião traz. E nós vimos na vez passada o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, onde nós vemos a chance do arrependimento. Eu hoje estava revendo esse texto por Grant, um teólogo do século 17, 18, e ele estava dando exatamente essa interpretação que nós demos aqui, que é o substituto, a ovelha que estava ali na porta da casa de Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, se procederes bem, não é você proceder bem, é proceder conforme o modelo que foi apresentado a Adão. O modelo foi de um substituto, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, 21 fala exatamente que Deus fez um sacrifício. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Está vendo? Que aqui nós temos Deus fazendo a cobertura. Vestimentas de pele anunciam um sacrifício. Houve sacrifício para poder trazer libertação da culpa do pecado. Caim trouxe sacrifício, mas o auto-sacrifício, o sacrifício do seu trabalho. Esse é bem diferente. O sacrifício do seu trabalho, ele
Você presta atenção que as orações religiosas, elas são totalmente costuradas naquilo que você pode fazer para merecer o favor de Deus. Mas se é favor de Deus, não tem merecimento. É favor, é graça. Mas ela tem aquela costura e tenta fazer Deus ser favorável àquele que merece. Não, baixa mais a coisa. Ele fica irado. A quarta característica do religioso é que o semblante dele se descai. Ele tem um semblante pesado, porque o semblante dele vem possuído pela justiça própria, que é esta câmara exclusiva de ira. Aquela pessoa fica ali contida, irada e acusa, murmura, critica. Mas por que ele e não eu? Por que eu e não ele? Reivindica. É uma turma mais de barra pesada. Em vez de dançar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta, volta e meia vamos dar. Em vez de se descontrair e usufruir como criança amamentada no colo da mãe, vira um peticionismo, uma turma na porta da fábrica reivindicando salário e não sei o quê. Caramba! Que troço mais sem graça. Peticionismo foi intencional? Hein? Peticionismo foi intencional? Não foi intencional não, mas você já conhece seu pastor, é provável que saiu inconscientemente. Sabe, gente, a religião é perseguidora. Domingo passado eu falei num determinado momento na nossa igreja, eu nunca vi um santo perseguindo. E se é santo, não persegue. E se persegue, não é santo. Você pode discordar da pessoa. Você pode não aceitar o pensamento dela. Mas como dizia Santo Agostinho, que é uma das 3 proposições mais perfeitas que eu já vi. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Entendeu? No essencial, unidade. Eu sento com o meu amigo padre Manuel Joaquim, nós conversamos no essencial, mas é gostoso. Não, batemos bons papos. No essencial, unidade. No não essencial, ele pensa de um jeito, eu penso do outro. Liberdade. E em ambas as coisas, e em todas as coisas, caridade, amor. Tanto no essencial como no não essencial. Eu acho que Santo Agostinho não podia ser mais feliz do que foi nessas 3 afirmações. Quando eu me ponho eu tenho a verdade e passo a ser crítico daquele outro. Eu gosto muito quando Matthew Henry diz assim, nós vamos ter 3 surpresas no céu, pelo menos ele disse, eu vou ter 3 surpresas no céu. E que quando eu chegar lá no céu, eu vou ver gente que eu não achava que não ia estar.
E depois eu vou ver gente, eu não vou ver gente que eu achava que ia esperar. Eu vou ver gente que eu não esperava. E a mais espetacular de todas é que eu vou estar lá. Pela graça de Deus. Apesar dele. Hã? Apesar dele. Apesar dele. É a graça de Deus que vai me levar lá. Então, nós precisamos ter o cuidado de não entrarmos neste conceito de julgar as pessoas. Esse trono pertence a Jesus. Mesmo porque o conceito da salvação não está completo até que o sujeito dê a última palavra. Então aquilo que eu estou dizendo hoje, assim, fulano não é. Amanhã ele pode ser. Agora, se ele é amanhã, é porque ele já foi na eternidade. Porque Deus já trabalhou com ele e vem trabalhando com ele desde a eternidade. Então não se trata de um processo em que eu decidi. Isso quem decide é na Rede Globo. Você que decide. Quem decide, você decide, isso é humanismo. Mas a obra de Deus tem essa característica de arrependimento. O que aconteceu com o nosso personagem Caim? Caim chama, verso 8. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Primeiro ele convida o sujeito para uma passeada, para um passeio, para um encontro. O religioso tem esse negócio, ele assedia, ou ele entra na igreja. O joio, ele é muito essa característica, ele é infiltrante. Ele entra no meio, ou ele convida o sujeito, vamos embora comigo. Só que ele diz a Bíblia que Caim matou Abel por causa da inveja. E o invejoso, ele tem essa característica de ser sorrateiro, de ser escuso. Ele faz as coisas por trás. Ele é maldoso. Vamos ao campo. Essa expressão vamos ao campo, ela tem uma docilidade aparente, é um bombom que você oferece a uma criança para depois dar a droga. Vamos conosco, vai comigo, vem comigo. E depois, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Esse se levantou tem um sentido assim de traiçoeiro. Abel estava de boa fé e foi com o irmão. Mas o religioso tem essa questão. Ele é ladrão, ele rouba as vidas, ele rouba as pessoas. O religioso quer ter sucesso dentro do sistema, ele não está preocupado com as almas, ele está preocupado com ele e com o seu sistema. Conquanto que eu cresça, meu sistema cresça, e eu possa me manter e fazer, tudo bem. Agora, se a alma vai para o inferno ou não, isso não está nem aí na agenda do religioso. A preocupação dele é com estatística, com quantidade, com construção.
Agora, hein? Agora, o cuidado com essa alminha aqui, pegar, cuidar e sarar no sentido relacional, não tem nenhuma preocupação. Ele mata mesmo, esfola. O profeta Ezequiel fala desses pastores que tiram a lã, tiram o couro, come a gordura e a carne, só deixa os ossos. Estou lendo aqui em Judas. Eita, Judas, esse texto é pesado. Ele diz assim: os tais são murmuradores, Aham. são descontentes, Descontentes, andando segundo as suas paixões. é verdade. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Ó, É que você estava falando da sedução. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. ó. Esse é um texto que é fantástico. Na verdade, ele está falando de Caim, né? É coisa lá da antiguidade, não é, Gabriel? Não é da agora, não. Isso é do tempo antigo. Hoje não existe isso, não, ô Agley. Isso não existe, não. É que a gente é saudosista, né? Vintage, a gente gosta de ver coisas antigas, né? E é terrível isso. E é um sistema perverso. Ele é tão perverso que você não sabe onde é que está. Olha, esse caso do pastor que está sendo acusado, você não sabe nem a terça metade da missa aí. Porque isso tem uma montagem por trás, tem mentiras aí montadas em cima desse homem e jogadas. E o que a mídia põe, eu digo para vocês, mais ou menos assim, um pouquinho de experiência, porque eu já passei por esse campo das mentiras, sendo acusado de coisas que eu até nem tinha sonhado. Eu não acredito em mídia. Eu não acredito em governo, eu não acredito em polícia, eu não acredito em justiça, eu não acredito em pastor, eu não acredito em padre, eu acredito em Bíblia. Para montar um esquema, para fazer uma enrolada na vida de uma pessoa, é 2 palitos. É só querer fazer. Então, esses troços da religião, eles me deixam tão assim... Porque existe a religião espiritualizada, como é que eu vou dizer, a religião sacra, existe a religião profana, mas ela é a mesma. Ela é a mesma. O PT hoje tem uma religião. O sistema político é uma religião. E é um negócio de costurar e prender pessoas. E logo em seguida, a outra característica da religião é a mentira. E disse o Senhor, disse o Senhor, verso 9 aí. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Não sei. Não sabe? Esse não sei. Seu mentiroso. Hã? Esse não sei também está muito em voga. Tá, tem uma turma que não sabe nada. Foi aí que ele aprendeu. Não, foi aqui que ele aprendeu com o pai dele, né? Então, tá vendo só? Não sei, eu nunca ouvi falar, não sei. E ainda é desaforado. Eu sou acaso o procurador, o tutor, o cuidador, o preceptor do meu irmão?
Ainda chamou o carinha de meu irmão. E a raça vai degradando mesmo, né? Porque Adão, quando Deus perguntou o que ele fez, né? Ele botou a culpa. Ele não mentiu. Da de sua Ele mulher. botou a culpa no outro, aqui já debandou. Bandou logo. Não sei, sou tutor do meu irmão. Essa é uma característica da religião. Ele tem medo de se expor, dizer, ó, pisei na jaca. Tem misericórdia de mim. Não, ele já começa a mentir. Eu não fiz. Não sei. Aí a pergunta de Deus do 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Aqui nós temos que parar, né? Você está pensando que você faz e o que você faz não vai para o trono? O sangue que você derramou do teu irmão está gritando na minha presença. Esse sangue está aí clamando diante de mim. Quando eu vejo certos líderes religiosos fazerem na televisão certas declarações, dizerem certas coisas, fazerem algumas coisas, eu tenho que dizer como o amigo do Alexandre aqui, que é ateu, ele diz assim: eu não creio em Deus, mas esses caras aí têm certeza de que Deus não existe. O que eles fazem, eles têm certeza absoluta de que Deus não existe. É verdade, porque esse crescimento. Meu Deus do céu! Jamais fariam isso. Eles não iam fazer um negócio desse com as pessoas que Deus ama. É por isso que eu estou do lado da Bíblia, eu sempre não posso estar fora dela, não. E a Bíblia diz que há maior juízo contra esses. Quer dizer que lá no inferno deve ter uma caldeira mais quente. Nós estamos chegando no final dos tempos, né? Sem Eu dúvida. estava vendo na Band agora, aí pegaram um promotor falando sobre um garoto, saiu de 14 anos, soltaram ele, assassinou e voltou, matou de novo. E o promotor falando que eles estão rindo, e rir da cara da gente, são sarcásticos. Aí fala da lei, você vê, há 40 anos essa lei nossa, de 40 anos, década de 40. Só que se joga década de 40 e agora, mudou muito, né? Um garoto de 16 anos na década de 40 não é a mesma pessoa, tipo assim, sei lá, acho que a gente está piorando cada vez mais. Lógico que vai piorando, e a impunidade dando exemplo. Um presidente da República faz uma quadrilha e não vai para a cadeia, e as coisas que são feitas e ninguém é preso, isso o exemplo de cima para baixo cria uma cadeia de impunidade que se torna... Eu venho de uma cultura que se usa, os príncipes lá, que são os juízes na Arábia Saudita, eles estudaram direito em Londres e tal, mas tudo é decidido pelo livro sagrado. E se eles errarem, eles vão pro pau. Não, existe uma cadeia no país inteiro, que é a Arábia Saudita, que é na capital, para 10 pessoas. Nunca tem mais do que 3. Porque entre a pessoa ser presa, julgada, executada, é 8 dias. Nossa, que maravilha. Só que lá você pode largar a casa do senhor, ficar 2, 3 anos, ela vai estar toda suja. Mas ninguém põe o na casa do senhor. Eu sei de uma história de um técnico de futebol que foi para a Arábia Saudita. O Rivelino foi expulso de lá. É. Eu morava lá, né? Você morava, né? Porque ele foi. Só que ele veio e contou. Eu sou corintiano. Ele veio para o Brasil e contou uma história totalmente diferente do que eu vi lá. A bebida alcoólica é pena de morte. Não entra no país. Não entra. Não existe. O que ele fez? Estava montando um alambique no fundo da casa dele. Só que lá existe, chama-se uma coisa, polícia religiosa. A empregada da casa dele, muçulmana, é óbvio que viu. Viu e contou.
O príncipe, ele foi expulso para não ser decapitado, que é o que seria que está no livro sagrado. Só que ele disse que não recebeu um centavo. Eles rescindiram o contrato do Riverino, pagou até o final, como se ele tivesse terminado o contrato, e expulsou ele do país. Só. Ele teve sorte, porque alegaram que ele não tinha conhecimento da religião. Mas tudo bem, ele tinha, ele sabia. Então, quer dizer, eu acho que, como ele estava falando, o Código Penal brasileiro da década de 40. Não existe. É o mesmo. Mas por que num país onde os políticos, que em qualquer outro país desenvolvido, não é os deputados que decidem se essa lei é aprovada ou não, é o Supremo Tribunal dos países, a Corte, Suprema Corte. Lá eles decidem. Você acha que eles vão votar para mudar isso aqui se para eles está bom? É verdade. A lei do menor, do adolescente, que o senhor falou do menor, não é culpa nem desse Código Penal, é culpa desse que foi criado agora, que é o Código de Defesa do Menor e do Adolescente. Tá certo. Então, quer dizer, eu acho que enquanto não existir, eu estou conhecendo o cristianismo e estou feliz, eu falei com o meu sheik, porque eu estou namorando uma cristã, estou vivendo com uma cristã, e eu falei com o meu sheik, e ele falou, Allah está em qualquer igreja. Deus está em todo lugar, você está abençoado. Que eu falei que eu estava frequentando, que eu estava indo na Batista, que eu estava indo nos sábados também naquele lugar. Ele falou assim, Allah está lá também, meu filho. Você está abençoado onde você estiver. E estou aceitando Cristo como meu Salvador hoje. E Jesus é que faz a diferença. Porque... E não é por causa dela, mesmo. não, é porque ela só me mostrou o caminho, o resto eu estou desenvolvendo. Não é você que desenvolve também, não, é Deus que desenvolve. Não, Deus você. está em mim, Allah está em mim, desde que... Agora, vamos aqui para as coisas direitinho. A gente entende, a natureza humana é perversa. E ela tem que morrer mesmo. A pena de morte foi estabelecida por Deus na cruz com Cristo, para tirar essa natureza que nós nascemos, que ela é irrecuperável. Mas eu ia contar a história do técnico de futebol que chegou na Arábia Saudita e ele viu que as portas não tinham, os ferrolhos não tinham tranca, e ele foi lá e comprou um mundo de cadeado. E quando ele chegou em casa, a polícia veio atrás dele, perguntando, mas por que o senhor comprou aqueles cadeados? Para botar nas portas, pode deixar. Que se houver roubo aqui, o cara perde a mão ou ele... Primeira vez a mão, a segunda é a morte. Então, a Primeira questão vez ele perde a mão. nem o Código Penal desatualizado, é o não cumprimento do Código. Você entendeu? Porque se não se condena, se não se tem em cima do adulto, você está deslocando, na verdade. O problema é dizer que você tem que mudar o Código para prender o menor. Agora, não que eu estou legitimando, mas é a falta de punidade que traz isso. O anticristo, quando ele assumir o governo da terra, ele vai colocar as leis absolutamente rígidas, vai haver muita justiça. No governo do anticristo não vai haver essa coisa aí de... Vai ser sedutor. Não, ele vai trazer a justiça em cima da regra. Vai acabar a história de boate, história de bebida, tá lá nos protocolos dele. Vai acabar a festa, vai acabar tudo, porque tudo isso é montado para criar anarquia, para criar desordem. E depois da desordem, fica se clamando por justiça. E no reino do anticristo, vai ter justiça no duro, não vai ter bandido na rua, não. Agora, no reino de Cristo também não tem bandido, sabe por quê? Que ele crucifica. Agora, tem esse religioso que entra dentro da igreja e diz que é cristão, mas ele não é cristão. Ele é falso. Paulo chama ele de falsos irmãos. Ele é uma mentira. A falsa igreja é muito mais perigosa do que qualquer sistema deste mundo. Então,
citei alguns das características que eu vejo assim do religioso, que é o religioso, ele se torna uma pessoa que traz uma oferta de si mesmo, seu autossacrifício, ele fica irado, uma ira permanente, o semblante, ele fica mal-humorado, ele é um sujeito mal-humorado, ele não celebra, ele sacrifica, em vez de sacrificar a ovelha, não tem arrependimento, ele sacrifica o outro, ele é crítico, ele é mordaz, ele é uma pessoa insuportável, ele é mentiroso e... invejoso e coisas desse sangue, mas o sangue do outro e o pecado que ele faz vai clamar diante de Deus. E uma coisa que o religioso é maldito. Verso 11 para você falar. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. A terra agora ela já era maldita, agora maldita também. Vocês sabem que existe derramamento de sangue todos os meses de lua nova, da quinta-feira da lua nova, nesse planeta Terra. Não é só aquele médico americano que fazia abortos e matava criancinhas que nasciam. Existem centenas de criancinhas que são oferecidas para aplacar a maldição da terra. E há uma podridão religiosa aí, maldita da serpente. Depois, quando vocês tiverem tempo, estudem o Santo Graal, o conceito das duas serpentes, a vermelha e a branca, que se cruzam, o veneno e o sangue, que são processos malignos, diabólicos, que estão voltando para esse processo da religião, onde aqui no Brasil, segundo o livro Filhos do Fogo, do Daniel Mastral, está a alta cúpula da governabilidade brasileira, que se reúne ali perto de São José dos Campos, onde tem muita gente alta e tem muita gente também das igrejas envolvidas nesse negócio. Satanistas. Agora, queridos, isso foi montado aqui em cima do Caim. Tem uma filha do Caim aí que andou passando pelo dilúvio, aparece lá depois com as suas histórias, e nós vamos continuar nesse ponto para mostrar que religião é uma praga do inferno. Eu escrevi um livro há alguns anos atrás, Religião, uma bandeira do inferno. E de fato ela é. Agora o Evangelho é uma bênção do céu. É uma mensagem de soltura, alvará de libertação, de soltura. É um Deus se importando com gente que não tem importância. É um Deus que ama, que tira a corda do pescoço, o cabresto, e nos faz livres para a glória dele. Alá, fião. Só ressaltando algumas coisas aqui que o Glênio pensou no texto. Ele trouxe como modelo o sacrifício do animal que Deus usou para tirar a pele e fazer vestimentas para Adão. A gente precisa sempre entender que a nossa existência, a nossa permanência depende de um sacrifício de um inocente.
não é possível a gente existir se não for por este sacrifício. Este é um sacrifício tipológico que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que já atuava com efeito antes da fundação do mundo. De modo que a própria criação acontece no contexto da redenção. Para que Deus pudesse criar, Jesus Cristo já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, bem focado, não adianta recalcitrar contra arguilhões, não adianta dar murro em ponta de faca. Deus não aceita, Deus não recebe nenhum outro sacrifício a não ser o sacrifício do seu Cordeiro. Amém. Deus não recebe, Deus não aceita o meu, o seu, porque o contexto do sacrifício aqui de Caim é o contexto daquele que tem, entre aspas, uma intenção boa. Ele quer oferecer algo que lhe custou algo que custou o seu suor, porque o seu trabalho tem a ver com isso, com o suor, com o desempenho. Nós precisamos saber que a questão do trabalho de Caim está associado à maldição da queda, que agora o homem comeria do suor do seu rosto. E Caim quer levar isto, porque me identificar com aquilo que eu posso produzir dentro de um ato criador, criativo, sem entender este ato criador e criativo como uma antecipação já da graça mantenedora de Deus. Ou seja, tudo que eu posso ser e fazer do ponto de vista das minhas atividades, se eu não entender isto como graça, se eu não entendo isto como dádiva, é justamente isto que vai fazer com que eu me ache melhor do que o outro. É verdade. Só que isto nada mais é do que a bondade de Deus se manifestando nessas coisas. Então, se Deus te deu algum dom, algum talento, alguma saúde, alguma disposição para o bem, entenda, todo dom perfeito e toda boa dádiva provém do Pai das luzes, da onde não há variação nem mudança. Então, por que eu requero isto de mim, para mim? Isto é usurpar o lugar de Deus. Isto é andar na contramão do que Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. É reconhecer que é a Deus a glória, a Deus a honra. E é isso que nós precisamos estar atentos nessas ações que parecem simples da religião, mas elas têm um impacto espiritual terrível. Porque é isso que eu estou atraindo para mim. Quando eu aceito a canga da religião, quando eu me deixo dominar pela religião, quando eu aceito esse pressuposto de ser melhor e mais, de oferecer algo a Deus, como se aquilo tivesse origem em mim e não em Deus, enquanto Deus diz, quem primeiro me deu a mim para que eu possa restituí-lo? Então são algumas coisas que nós precisamos meditar. Uma outra questão que é importante, a ira de Caim, ela é fruto da sua inveja. A inveja, ela é motivadora das ações. E a pessoa vai se identificando com o diabo e ela não consegue perceber. Não sei se foi a Og quem falou sobre quando Adão errou, a sua perversidade foi uma. Quando Caim errou, já está num processo de identificação com o mal, de cinismo, e é isso que a religião produz em nós. Seres cínicos. Seres que não conseguem enxergar nem a sua própria maldade, ou que atribuem à sua maldade características de bondade. E tudo isso motivado pela inveja. Não consigo celebrar o bem do meu irmão, não consigo celebrar o êxito do meu irmão, não consigo celebrar o êxito do meu inimigo, não consigo celebrar. Não consigo porque há injustiça, porque eu tenho vivido dentro de um processo de justiça própria terrível. E só eu entendo o meu padrão de justiça. Só eu. Porque Deus continuamente não se adequa ao meu padrão de justiça. Muitas vezes eu tenho que expor Deus como alguém que errou em relação a mim. Porque eu fiz, e Deus
não deu a sua contrapartida. É isso que acontece muitas vezes na religião. Pessoas que não entendem que estão servindo um outro Deus. E por isso tem do que reclamar. A religião usa do seu parentesco para não gerar suspeitas, com o fim último de matar. É interessante que no versículo 8, Caim chega ao seu irmão, né? O texto vai dizer, disse Caim a Abel, seu irmão. A religião, ela tem toda uma aparência, e ela evoca esta aparência, este parentesco, para poder não gerar suspeitas, e nós precisamos estar atentos. O que ele está dizendo aqui, gente, é sério, viu? É sério. Em nome de irmão, e depois apunhalando. Eu sou parente, nós somos irmãos. E aí, a faca por trás. Isso é processo religioso. Isso não é só processo religioso do religioso em si, como é processo religioso do espírito da religião. A religião vem com uma cara de cristianismo, vem com uma cara de parente bom, mas ela tem um objetivo, enfiar uma estaca no seu peito. Ela tem como objetivo matar, porque a religião é do inferno. E o diabo tem esse fim, matar, roubar, destruir. Então não pense que você e eu vamos brincar com a religião e vamos sair desse processo vivo. O que nós vemos são gente esquartejada, gente afundada, magoada, decepcionada, traumatizada. E quando você vai ver, é o espírito da religião. De um Deus tenebroso, que é o diabo com olho azul e barbinha, mas que exige das pessoas uma perfeição que elas não têm. E coloca nelas um coração tão duro que é capaz de ter misericórdia. E isso tudo com uma fase de muita sedução, né? Que é o risco, né? Conversando com o Ariovaldo Ramos dentro do carro, ele falou assim para mim um negócio que até agora eu estou pensando. Ele falou assim, eu estou cansado da maldade evangélica. Eu estou cansado da maldade evangélica. Se você comete um erro, a pessoa não quer chegar e falar, irmão, vem cá, o que está acontecendo? Deixa eu lavar seu pé. Deixa eu lavar seu pé, deixa eu entender melhor o que você disse. Não, eu já quero expor aquela desgraceira toda. Chega enfiando a mão no coração e arrancando vivo. Eu já quero pôr aquele negócio para os outros verem. Eu quero tirar a roupa e expor a nudez do meu irmão, não estou nem aí para ele. Quando se requer as implicações do parentesco, recusa-se a identificação com o morto. O que é isso? Quando Deus vai falar, e aí, cadê o teu irmão? Você não está falando que é teu... Você não chamou o seu irmão para passear? Mas cadê o teu irmão? Porque isso é uma implicação do parentesco. Se eu tenho um irmão, se eu amo meu irmão, eu quero saber onde ele está, quero saber como ele está, quero saber se ele está bem, se ele está mal. Mas eu não quero me identificar com o morto. Eu acho que aqui tem um... Eu não quero ter nenhum parentesco com o morto. A religião foge dessa estrutura apresentada por Deus, onde não há espaço para mim e para você fora da cruz de Cristo. Ela aceita qualquer coisa, menos a cruz, menos o lugar onde nós morremos. O religioso aceita tudo. Andar, subir escada de joelho, qualquer sacrifício que você propõe para ele, que lhe custe algo, mas ele não quer uma identificação com o morto. Ele não quer saber. Não quer saber que Deus não tem como remediá-lo. Deus só tem uma maneira, crucificá-lo. E Deus fez isso na cruz de Cristo. Quando eu rejeito a misericórdia, a maldade prevalece. E o que resta é uma vida de mentira. Bom, a pergunta que veio no meu coração é: por que cargas d'água Caim não aceitou a misericórdia de Deus? Se sacrificares do jeito certo, se você fizer o que eu já pedi para ser feito, você acha que você não vai ser aceito? Você acha que não vai ter misericórdia para você? A religião não, quando ela rejeita a misericórdia, só tem uma maneira dela viver,
Primeiro que a maldade se estabelece. Ou seja, quando ele recusa isso, o próximo passo dele é chamar o irmão para passear e matar o irmão. E a segunda coisa é que eu preciso viver uma vida de mentira, fugindo. Eu conheço pessoas que têm 20, 30 anos dentro da religião, que viveu uma vida de mentira. Não pode ser quem é. Quando Deus chega para bater um papo, mente. Não tem como ser. Essa é a vida que resta para o religioso. A vida onde a maldade se estabelece como um fato, onde Satanás prevalece, ainda que com cara de bondade, ainda que com cinismo que vai endurecendo o nosso coração, sem que a gente consiga mais identificar o vil do bom. E a segunda coisa é uma vida de mentira. E uma vida de mentira é um antecipar da morte. É aquilo que enfia uma cunha na nossa alma e nos racha, nos adoece, nos mata, faz da gente pessoas piores. É aquilo que talvez a palavra de Deus vai dizer, se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios promotores deste espírito. Então, resumindo assim das coisas que o Glênio pensou, são essas as questões que eu gostaria assim de trazer para os irmãos, no sentido de que a gente medite, esteja atento. Alexandre. Oi, querido. Às vezes, explicitamente eles não mentem, porque a palavra mentiroso ela é pesada, mas eles fazem como Caim, eles omitem a verdade, que faz tanto mal quanto. Ali, às vezes, Ivo, o que eu uso é a mentira como instrumento, aliás, a verdade como instrumento de mentira. Porque a verdade, quando a palavra de Deus vai tratar conosco, é expor que nós somos maus. Mas eu falo tanto a verdade para criar a ilusão de que eu sou bom. Você entende isso? Mas a omissão da verdade está nos púlpitos. Está, com certeza. Infelizmente, nas comunidades, eles omitem a verdade. Então isso causa um dano tremendo, porque a verdade liberta. A verdade liberta. E eles omitem. Então o Caim omitiu a verdade. Ele falou, não sei, não sou tutor dele. Ele está omitindo, ele sabia. Verdade. Então, os líderes sabem da verdade e não falam. Quer dizer, então nós sofremos porque a gente sofre porque conhece a verdade e sofre porque muitos da nossa volta não conhecem também. E a gente não tem como. Jesus vai dizer isso, né? Que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nessa questão aí, não sei, sou o tutor do meu irmão, isso gera um sistema de fachada, de hipocrisia, não é? de aparência. É muito semelhante à figueira que Jesus foi procurar fruto dela e chegou nela, a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. E a figueira, principalmente na região da Palestina, é uma planta que quando tem folhas tem que ter frutos. Na verdade a figueira não tem frutos, ela tem flor, né? O fruto da figueira é uma flor. E quando ela está enfolhada, ela põe a flor. E Jesus procurou e não achou. E ele disse, olha, nunca jamais coma. O que Jesus estava combatendo naquela figueira? A aparência, a hipocrisia. Isso aí é a grande mentira. Emil Brunner chama isso de mentira existencial. Que é você revelar ser o que você não é. É aquilo que o judeu lá fez. Eu não sou como os demais homens, roubadores, adultos. Você vê como é que ele faz? Ele não é e acusa o outro e tal. E ele está indo pro pódio e o outro lá. Essa é a mentira existencial. Mas o publicano batia no peito, não tinha nem coragem de levantar a cabeça e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse, este saiu justificado, então aquele. Todas as vezes que nós nos
nos justificamos, nós desprezamos a justiça de Cristo. Todas as vezes que você se apresenta com a sua própria justiça, você está negando a justiça de Cristo. Eu termino contando a história de Stipulkowski, um jovem soldado polonês que estava junto com outros soldados na fim da Segunda Guerra Mundial, num lugar onde ele não deveria estar naquele momento. Então eles foram presos e levados para uma cadeia onde eles foram torturados para confessar que eles tinham cometido certo crime, que eles não tinham cometido. E eles passaram por 79 torturas de lavagem cerebral. E os outros companheiros de Stipulkowski, todos capitularam e confessaram que estavam, sem nunca ter estado. E Stipulkowski não capturou por uma única razão. Porque todas as vezes que os torturadores chegavam para ele e diziam que ele tinha feito uma coisa, ele não tinha feito. Ele dizia assim: é verdade, eu tenho natureza para isso, mas Jesus já me justificou. Aí eles diziam assim: você matou uma criancinha. Ele disse: é verdade, eu tenho natureza para isso, mas Jesus já me justificou. Você é ladrão. Ele disse: é verdade, eu tenho natureza para isso, mas Jesus já me justificou. Então ele nunca se defendeu e ele ficou debaixo o tempo todo da justiça de Cristo. Então no dia em que eles foram levados ao tribunal e que foram acusados, ele se apresentou debaixo da justiça de Cristo e eles não puderam fazer a condenação dele. Quando nós nos defendemos, nós saímos debaixo do guarda-chuva da justiça de Cristo. E isso é uma mentira, porque nós não temos justiça suficiente para nos manter. A justiça de Cristo nos basta. Né? Vocês se lembram que o Ariovaldo contou a história daquele empresário que fazia as coisas erradas? Disse: você não gostaria de acertar suas coisas? Aí os amigos dele disseram: se você fizer a coisa certa, você não vai subsistir, vai falir. Aí ele resolveu fazer certo e o fiscal veio em cima para cobrar as propinas. E ele disse: não vou mais. E o fiscal deu para ele um tempo e disse: você vai lá. E quando o cara foi lá no dia, o fiscal, na repartição, ele chegou lá e trouxe o dinheiro? Eu disse: não trouxe o dinheiro não. Aí ele começou, mas disse: se eu não... Porque quando o cara chegou na repartição, tinha um crucifixo lá em cima. E o cara chegou, rezou, fez o sinal da cruz, foi, beijou o pé do crucifixo e sentou na mesa. Fiscal. É o fiscal. Aí disse assim: você trouxe o dinheiro? Eu disse: não. Rapaz, isso é... Ele disse: não, eu não trouxe o dinheiro porque eu sou igual a você. Igual a mim como? Sou adorador de Cristo. Eu sou adorador de Cristo igual a você. E o adorador de Jesus Cristo não pode fazer isso. Um adorador de Jesus Cristo não pode fazer isso. Você não adora Jesus Cristo? Eu te adoro. Você chegou aqui, beijou o pé dele, fez o sinal da cruz. Você é um adorador de Jesus Cristo e eu também sou. E eu não posso fazer isso. Aí o cara: vai embora. Por que ele fez aquilo tudo ali? Porque ele estava debaixo do guarda-chuva de Jesus, da justiça de Jesus. Caim poderia ter entrado debaixo da justiça do sacrifício da ovelha. Você pode entrar debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Não é por causa da igreja batista, não é por causa da igreja católica, não é por causa da igreja presbiteriana, não é por causa da igreja metodista, não é porque você frequenta essa igreja, é porque você está debaixo da justiça de Cristo. E isto é você que tem que receber. Só para terminar mais.
Na língua chinesa, a palavra justificação é o sinal do eu, é o sinal que representa o eu, com o sinal que representa o cordeiro em cima. Em cima do eu está o cordeiro. Você acha que isso é por acaso? Sabe o que significa isso? É que Deus deixou em todas as culturas do mundo alguma bússola apontando para Jesus Cristo. Fator Melquisedeque. Deus tem as suas linguagens, ao ponto de, na língua chinesa, que é anterior à língua hebraica, justificação é o eu debaixo de um cordeiro. É lindo, não é? É o guarda-chuva de Jesus Cristo. Guarda-chuva de Jesus Cristo. É a justiça de Cristo cobrindo a nossa falibilidade. Pai, nós somos gratos a Ti, porque em Cristo o Senhor nos aceitou. Se procedemos mal, se fizemos mal a nossa escolha, nós queremos voltar aqui atrás e olhar para Jesus. Amém. Como o único capaz de cobrir toda a nossa sujeira, toda a nossa fealdade, toda a nossa história, e nós Te louvamos porque Ele fez um sacrifício eterno, permanente, completo, suficiente, capaz de englobar cada um de nós e sermos justificados somente por Ele. Obrigado por essa turma de peregrinos que não tem onde se apoiar, senão na justiça de Cristo, porque Ele vai realizando e fazendo em nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. No nome santo de Jesus. Amém.